Vamos começar então a nossa 18ª aula de educação financeira, aonde nós vamos continuar o assunto, né, sobre a origem dos bancos, né, e de como eles foram se estruturando ao longo da história, tá bom? Nós vimos que a ideia principal, né, nós tínhamos os templos, onde os bens de valor eram guardados. Com o surgimento da moeda, passam a existir verdadeiros tesouros, né? Não, antes mesmo do surgimento da moeda já se guardavam bens como a forma de tesouros. Depois o surgimento das casas, onde onde eles podiam estar guardando os bens, né? Tudo bem? E aí, as casas de custódia, elas passam a ir se espalhando, né? Por vários países, vários reinos, até dominar, por exemplo, toda a Europa e se espalhando por outras regiões do planeta. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou pedir para vocês que assistam o vídeo, tá? Se gostarem ou não, cliquem em gostei ou não, tá? Se inscrevam no canal e deixem um comentário, tudo bem? Então vamos lá. Essa daqui vai ser a nossa 18ª aula, ok? Tudo bem? Então essa daqui vai ser... opa, a caneta não quer funcionar. Tô pegando a caneta do lado errado. Tá bom, então vamos lá. Essa daqui é a nossa... Ops, passar para o azul. Essa daqui é a nossa 18ª aula. Nessa 18ª aula, ok? De educação financeira. Hoje é dia 7/8/2020. E agora são 6h40, ok? Tudo bem? Bom, e nós estamos estudando a origem dos bancos, tudo bem? Então é isso aí. Então, nós vimos que as casas de custódia, tá? Elas passam o quê? Em primeiro lugar, elas passam a guardar bens, né, no caso, moedas, ok? Riquezas de uma forma geral de uma pessoa ou de um grupo, um reino e assim vai, tá? Elas emitem um recibo afirmando que receberam aqueles bens, né? Quando eu falo bens, pode ser ouro, prata, joias e assim vai. Tudo bem? Tá? Esses recibos que nós podemos chamar de moeda na forma de papel, moeda na forma de papel, tá? Passam a ser usados nas transações comerciais. Essa moeda papel emitida pelas casas de custódia passam a ser usadas
nas transações comerciais, tudo bem? E e qual era a garantia, né? Tinha que haver uma garantia. A garantia de resgatar os bens quando fosse necessário. Tudo bem? Então, essa é a ideia base, né? Guardar bens, emitir recibos afirmando que recebeu aqueles bens. Esses recibos, moedas na forma de papel, passaram a ser usados como elementos de troca, como elementos nas transações comerciais. Havia uma garantia de que você poderia se dirigir a qualquer casa de custódia, não necessariamente a mesma onde você depositou, e resgatar esses bens, né? Tudo bem? Então, também as casas de custódia tá? O que acaba acontecendo? Elas se espalham, né? Se espalham por toda Europa, né? E outras regiões, permitindo aos viajantes e comerciantes, né, resgatarem, vamos fazer assim, comerciantes fazer o resgate de bens em qualquer lugar. É mais ou menos o que a gente faz hoje em dia com os caixas eletrônicos. Eu moro em São Paulo, eu viajo para o Amazonas, me dirijo a um caixa eletrônico no Amazonas e retiro um dinheiro para almoçar, para comprar alguma coisa e assim vai. Tá? E também nós podemos dizer que mais ou menos parecido com o que é o cartão de crédito, né? Ele diz que eu tenho um determinado crédito e eu vou e as pessoas aceitam aquilo em qualquer lugar. Tudo bem? Tá. E aí o que acaba acontecendo também, né? As casas de custódia, como elas recebiam pessoas vindas de quase todos os lugares do mundo, né? Viajantes e assim vai, elas também acabam se tornando em casas de câmbio, né? Casas de câmbio. O que são casas de câmbio? Onde você troca moedas. Trocar moedas. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, nós podemos ir numa casa de câmbio, trocar real por dólar, trocar reais por euros. Tudo bem? Então, trocar moedas de diferentes lugares. Tá bom? E como eu havia também explicado, os donos dessas casas de custódia, eles cobram taxas, né? Eles cobram uma taxa. Eles cobram uma taxa para gerenciar toda essa operação. Ou seja, guardar o dinheiro das pessoas, o fato de você estar guardando, garantindo que ela vai poder receber em qualquer outro lugar, e assim vai. Então, cobram uma taxa, né? E o fato deles cobrarem essa taxa permite que as próprias casas, né? As casas acumulam
riquezas. Ok? E como consequência disso, as casas de custódia começam a realizar empréstimos. Ok? Tudo bem? Então, nós já temos agora 3 operações, né? Nós já temos 3 operações que as casas de custódia elas realizam. Tudo bem? Elas guardam valores, fazem trocas de moeda, realizam empréstimos. Tudo bem? E aí, o que acaba acontecendo? Né? Passa a ver esses recibos, que são moeda, papel, na forma de papel, eles passam a serem aceitos, né, em todas as transações comerciais. Então, existe a garantia de resgate, ou seja, você pode resgatar as moedas sob a forma de ouro, prata, cobre, no momento em que você deseja. Existe uma segurança, tá? Você garantia, segurança, e isso faz com que eles sejam usados nas transações comerciais. Então, as pessoas não precisam mais ficar se dirigindo, passa a haver tanta confiança nessa moeda papel, nessa moeda sob a forma de papel, tá? Que as pessoas não vão mais às casas de custódia trocar esses papéis por moedas. Eles passam a ser a própria forma de moeda utilizada, né? Então, a moeda, esses recibos, eles vão evoluir com o tempo para o quê? Para o que nós conhecemos hoje em dia como dinheiro, né? Que nós chamamos de papel moeda. Tudo bem? Então, o que acaba acontecendo? O próprio papel moeda, ele possui o que? Uma garantia, uma segurança, tudo bem? Que você pode resgatar os seus bens das casas de custódia. Entendeu? Então, o que nós podemos fazer? Esses recibos, então, com o tempo, eles vão se transformar no dinheiro sobre a forma de papel. E a ideia é que esse dinheiro sobre a forma de papel, ele tinha uma coisa que se chama lastro. Ou seja, para cada, por exemplo, ou seja, ele tem uma certa quantidade de moedas, existe, o que é o lastro? Existe uma certa quantidade, tá? De moedas, ok? Em ouro, em prata, também em bronze, tá? Equivalentes ao recibo. Equivalentes ao papel moeda. Nas próximas aulas a gente vai ver que as coisas já não funcionam mais assim, tá? Até uma certa época, para cada papel moeda, se você tinha uma certa quantidade de dinheiro, ok? Na forma de papel moeda, você tinha que ter obrigatoriamente uma certa quantidade de moedas físicas, né? Que a gente no passado era chamado como um padrão ouro. Tudo bem? Ou seja, você precisava ter guardado em algum lugar
uma certa quantidade de ouro ou prata equivalente àquele dinheiro que estava em circulação na sociedade, tudo bem? Então, o que acabou acontecendo? Então, as casas de custódia, elas passam a funcionar como princípio que daria origem aos bancos atuais, tudo bem? Então, você passa a ter, por exemplo, espalhado em vários lugares, eu passo a ter, em várias regiões, eu passo a ter casas de custódia. Essas casas de custódia, elas passam a estar interligadas, independente do país, independente do reino, da região, e assim vai, tudo bem? Aonde elas passam... Opa, o que eu fiz aqui? Tá? Elas passam ao quê? Elas passam a se comunicar entre si. Então, no momento em que, por exemplo, que o indivíduo ele vai nessa casa de custódia aqui, ele faz um depósito, tudo bem? Ele pode vir depois de um certo tempo nessa outra casa aqui e fazer a retirada daquilo que ele deixou. Tudo bem? Elas passam também a funcionar como casas de câmbio, que interligam as várias regiões. Por exemplo, você era francês, chegava na Inglaterra, você poderia trocar francos por libras, tá? E assim vai. O inverso também é verdade. E elas passam com o acúmulo de riquezas que elas passam a ter, elas começam a fazer empréstimo. E aí, os recibos que elas emitiam, que era uma espécie de um papel moeda, uma moeda na forma de papel, passam a ser utilizados nas transações comerciais e funciona como uma garantia que existia um lastro, que existiam bens na forma de moedas, de ouro, prata, bronze, seja lá o bem que era utilizado como equivalente àquele recibo, elas podiam ser resgatadas a qualquer momento. Tá? Então você tem a segurança de que você pode resgatar aquele valor a qualquer momento. E isso acontece até hoje em dia. No momento em que você deposita dinheiro num banco, você tem, de forma inconsciente, a certeza que na hora que você necessitar, na hora que você precisar, você pode resgatar aquele dinheiro, aquele bem que você deixou guardado no banco. Tudo bem? Tá bom, então. Então a gente termina por aqui e a gente continua numa próxima aula.